Estamos em casa mesmo, de bobeira, não tem nada para fazer, então vamos aprender, vamos aprimorar, entender mais sobre investimentos, entender mais sobre planejamento financeiro, porque investir sem planejar não faz o menor sentido, então a gente precisa alinhar, a gente precisa casar esses dois instrumentos, que é o planejamento financeiro e os investimentos. Desde já eu quero dar as boas-vindas a todos aqui no canal, no perfil Rico do Zero, aqui no Instagram. Lembrando que a gente tem encontro toda terça-feira aqui no Instagram, às 20 horas. E hoje eu quis trazer esse tema para vocês porque eu tenho visto muitos investidores iniciantes meio apreensivos com essa turbulência do mercado. Então, essa volatilidade, esse sobe, desce, hoje a bolsa cai, amanhã a bolsa sobe. E esses investidores que entraram agora, né, que estão iniciando no mundo dos investimentos, não estão sabendo exatamente como eles devem se comportar nesse momento de crise. E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês, como ficam os seus investimentos frente a essa epidemia de coronavírus, a toda essa crise global que a gente está vivendo. A gente teve aí momentos de altas quedas na nossa bolsa e eu preciso falar com vocês que quando a gente começa a investir, e eu não sei se você cometeu esse tipo de erro ou não, a gente precisa definir algumas premissas para que a gente tenha sucesso nos nossos investimentos. A gente precisa parar um pouquinho e definir essas premissas. Isso é muito importante. E hoje eu vou falar por que isso é importante. E dentre outras coisas mais que eu tenho certeza que vai te esclarecer bastante e vai te ajudar a definir o que você vai fazer com seus investimentos daqui para frente. Então, se hoje você, investidor iniciante, que começou agora, está perdendo sono por conta da volatilidade dos preços das ações, dos fundos imobiliários, se isso está te causando dor, está te causando um transtorno, você não está sabendo o que vai fazer, muito provavelmente você começou a investir da forma errada. Tá, Elaine, comecei a investir da forma errada. Mas por quê? E qual seria a forma certa de investir, então? Pessoal, a primeira coisa que vocês precisam definir ao definir que vocês vão começar a investir o dinheiro de vocês, é se conhecer, entender qual é o seu perfil de investidor. Muitas pessoas acham que é balela. Ah, para que eu vou fazer teste de perfil? Para que eu vou fazer isso? Tem necessidade, eu vou lá, escolho uma ação, escolho um fundo imobiliário, pego o dinheiro da minha poupança, coloco tudo na bolsa e aí a gente vê, eu ganho muito dinheiro com isso, tá tudo certo. Só que não, gente, não é assim que funciona. A primeira coisa que você precisa fazer é se conhecer, é definir o seu perfil de investidor. Então você precisa saber o quanto do seu patrimônio, do seu dinheiro, você aceita correr de risco. O que você quer com os investimentos? Você quer ganhar muito sem pensar no risco. Então você não está preocupado com risco, você sabe que existe, se você perder tudo, tá tudo bem. Ou você é uma pessoa que batalha para ganhar o seu dinheiro, quer colocar ele para rentabilizar, quer colocar o seu dinheiro para rentabilizar, quer realizar os seus objetivos, mas sempre com o pé no chão, ganhando ali, só que sem perder muito ou sem perder nada. E tá tudo bem. Então você precisa definir qual o percentual do seu patrimônio você aceita correr de risco. Isso quer dizer definir o seu perfil de investidor. Então você pode ser, relembrando aqui, um investidor conservador, que é aquele que não quer perder nada, eu só quero ganhar, Elaine, eu quero rentabilizar meu patrimônio, eu quero realizar os meus projetos, mas eu não quero perder porque para mim foi muito difícil conseguir. Então você é um investidor conservador. E nesse caso, você pode definir ter em renda variável até 10% do seu patrimônio. Não, 10% é muita coisa, eu não quero, tá tudo bem. Você pode definir 1%, 2%,
apenas para colocar o pezinho ali, para entender um pouquinho mais, ou até mesmo não colocar nada e permanecer na renda fixa, e tá tudo bem também. Mas é importante que você... Eu sou um investidor conservador e é por isso que eu estou investindo nos ativos tais. Ou você pode ser um investidor moderado, que é aquele que entende os riscos, mas que deseja aprender um pouco mais, que deseja colocar um pouco mais do seu patrimônio ali, que entende que pode ter volatilidade sim, mas que você pode ter ganhos maiores também. Então você pode... Olá pessoal, voltamos. Vou pedir desculpa a vocês que a internet está dando aqueles picos, está igual a bolsa de valores, está sobe e desce, sobe e desce. Mas vamos lá. Então você pode ser um investidor conservador, moderado ou arrojado. E aí como é que eu vou dar um bizu aqui para vocês definirem qual é o percentual do patrimônio de vocês que vocês podem ter em renda variável, caso vocês sejam um investidor moderado. Então, para um investidor moderado, uma carteira com no máximo do máximo 30% em renda variável já é o suficiente. E você pode achar que 30 é muito e tá tudo bem. E ter ali 10, 20, 15% em renda variável, de forma diversificada, para que você possa diluir esse risco que existe na renda variável. Agora, se você é um investidor arrojado, que sabe que quer ali investir na bolsa, que bota ali quase que 100% do seu patrimônio em bolsa, é importante que você entenda também os riscos que estão envolvidos nesse tipo de operação. E foi justamente isso que andou acontecendo com o investidor iniciante. Ele pegou todo o dinheiro da poupança dele e colocou na bolsa, seja em fundos imobiliários ou seja em ações, só que ele não fez o dever de casa. Ele não se conheceu primeiro, não definiu o seu perfil de investidor. Então, primeira coisa a se fazer para investir da forma correta é entender o seu perfil de investidor. Definir qual percentual do seu patrimônio você aceita correr de risco. E aí, esse percentual é o percentual que você vai colocar em renda variável. A segunda coisa que você tem que fazer é definir quais são os seus objetivos. Investir por investir não funciona. Ah, vou guardar, tá aqui sobrando. Esse dinheiro tá sobrando, não tô pretendendo fazer nada mesmo com ele. Vou colocar lá em fundos imobiliários. Isso não funciona. Você precisa ter um objetivo para aquele dinheiro. Sabe por quê? Porque senão você vai lá, por exemplo, nesse momento de crise, vou tirar esse dinheiro daqui. Mas você não sabe se você investiu direito, se aquela empresa que você escolheu está dando lucro ou não, se é uma boa empresa olhando, não olhou os fundamentos da empresa. Então, você simplesmente colocou o dinheiro ali porque alguma corretora recomendou a compra daquela ação, ou algum colega seu investe naquele determinado fundo imobiliário e você achou por bem investir nele também. Só que você não fez a sua avaliação. Você não sabe se aquele investimento está adequado aos seus projetos, aos seus objetivos. Então, você precisa saber quais são os seus objetivos e definir esses objetivos se eles são de curto prazo, ou seja, se você deseja realizá-los até o prazo de 2 anos, se eles são de médio prazo, onde você quer realizá-los de 2 a 5 anos, no prazo de 2 a 5 anos, ou se são objetivos de longo prazo, aposentadoria, independência financeira, tá tudo no longo prazo. E aí é para a vida, né? Quando você investe pensando na independência financeira, você investe para a vida. Então aí é toda uma estratégia para isso. Então defina quais são os seus objetivos. Quando você define os seus objetivos, você precisa definir o horizonte de tempo que você quer realizar eles. Você tem que dar o valor para eles, quanto você precisa para realizar esse objetivo. E precisa dar uma escala de prioridade. O quanto ele é uma prioridade na sua vida? De 0 a 10, o quanto esse objetivo é prioridade para você hoje? Então, faça uma escala de prioridade com todos os seus objetivos. E, definidos os seus objetivos, você vai passar para o próximo passo, que é definir uma estratégia de investimento para realizar os seus projetos. Então, você já tem os seus projetos, você já sabe quem é você no mundo dos investimentos. Agora, você vai definir a sua estratégia. Elaine, não entendo nada. Como é que eu vou definir uma estratégia se eu não entendo? Bom, eu vou dar aqui um passo a passo para vocês,
mas eu tenho vídeo gravado lá no canal do YouTube te mostrando passo a passo como montar uma estratégia de investimento. Tem lá. Então você pode ir lá procurar Elaine Barros Rico do Zero, que tem vídeo lá no canal do YouTube, no Rico do Zero no YouTube, tá? Tem vídeo explicando passo a passo. Eu fiz uma live, 1 hora, falando para vocês como montar uma carteira de investimentos. Com estratégia, sempre focado nos seus projetos. O foco sempre vai ser você. Nunca vai ser o coleguinha do lado, a corretora de valores, ou o mercado, a economia, não. Você não escolhe ativo, não escolhe investimento olhando para a economia, você olha para os seus objetivos. E aí você decide se você vai adquirir aquele ativo ou não, tá? Então você vai definir a sua estratégia de investimento. A primeira coisa ao definir a sua estratégia é definir quanto do seu patrimônio você quer ter em renda fixa e o quanto do seu patrimônio você quer ter em renda variável. E o percentual da renda variável vai ser justamente aquele percentual que você definiu que aceita correr de risco, tá? Não importa se a bolsa tá lá nas alturas, se tá todo mundo ganhando, você precisa ter uma estratégia. Quem tem sucesso é quem tem uma estratégia definida e segue essa estratégia. Aquelas pessoas que ficam indo com a maré, seguindo a manada, escutando o fulaninho do lado, a corretora, seguindo carteira recomendada da corretora, vocês perdem dinheiro. Quem fica rico é a corretora, não é você. Então, defina a sua estratégia. Defina quanto você quer ter de renda fixa, quanto você quer ter de renda variável. Os ativos de renda fixa e os ativos de renda variável, eles possuem características totalmente diferentes. Então, você precisa definir isso. Normalmente, os ativos de renda fixa são mais conservadores. Então, você tem mais previsibilidade nesse tipo de investimento. Já na renda variável, não. Você não tem como prever absolutamente nada. Você sabia que o coronavírus ia vir aí e ia derrubar as bolsas do mundo todo? Você não sabia, os economistas não sabiam, ninguém sabia. Pegou todo mundo de surpresa, todo mundo de calça riada. E isso acontece, é justamente isso. Não ache você que você vai prever a próxima alta ou a próxima queda da bolsa, porque você não vai. Você precisa definir a sua estratégia e seguir a sua estratégia para você ter sucesso nos seus investimentos e atingir os seus projetos. É isso que você tem que fazer. Definir o percentual que você quer ter de renda fixa e o percentual que você quer ter de renda variável, agora você vai escolher quais os ativos fazem sentido para você. Bom, Elaine, dentro da renda fixa, eu quero investir em títulos públicos. Então, eu vou ter dentro da minha renda fixa ali títulos pós-fixados, títulos pré-fixados, indexados ao IPCA. Eu vou ter um mix, mas eu quero investir em títulos públicos. E dentro da renda variável, eu sou uma pessoa mais conservadora. Então, eu prefiro ter uma parte maior de fundos imobiliários e uma pequena parte em ações. Só que hoje eu ainda não entendo muito sobre ações. Eu não sei fazer uma boa análise fundamentalista. Eu não sei ler um balanço de empresa. E aí, eu não vou poder investir em ações? Não, você tem outras formas de investir em ações. Você pode investir através de fundos de investimento. Ou fundos de investimento de gestão ativa, que são aqueles que buscam bater o mercado e ganhar mais do que o mercado, ou fundos de gestão passiva, onde você ganha exatamente o que o mercado está pagando, ou seja, você replica um determinado índice. E isso você pode fazer com muita tranquilidade através de um instrumento de investimento chamado ETF. E eu vou fazer uma live apenas sobre ETF para vocês entenderem bem detalhadamente como é que funciona esse instrumento de investimento e que pode te auxiliar muito. Você que não tem tempo para acompanhar o mercado, você que não tem o conhecimento necessário para fazer uma boa análise fundamentalista, você pode perfeitamente investir em ações, ganhar o que o mercado está ganhando através de ETFs, que é um excelente instrumento de investimento e muito utilizado por fundos de investimento, utilizado por players do mercado. Então, é um instrumento muito bom e você não precisa investir diretamente em ações. Então, tem essa possibilidade.
Bom, eu defini então que dentro da minha carteira de renda variável, eu quero ter fundos imobiliários e um pedaço pequeno de ETF atrelado ali, indexado ao BOVA, né? Ao IBOV, que é o índice Bovespa. Eu quero ganhar ali o que o Bovespa está pagando. Defini isso. Show de bola, montou sua estratégia. Aí você vai definir esses ativos que você entende que fazem sentido para você, que fazem sentido para a realização dos seus projetos, que tem ali um horizonte de tempo casando, alinhado com os seus projetos. Então, você vai definir quanto percentualmente cada um desses ativos vai apresentar, vai ter dentro da sua carteira de investimento. Isso é montar uma estratégia. E tem um pouquinho mais de coisa assim, você vai definir aí os momentos em que você vai fazer a reavaliação das suas premissas. Tudo isso, acompanhamento, monitoramento de carteira, eu falo nessa live que eu falei para vocês que está gravada lá no canal Rico do Zero no YouTube. Então, eu falo tudo isso. Diversificação, rebalanceamento, monitoramento, tá tudo lá muito explicadinho. Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada lá no canal, dá uma olhadinha na live, ela tá bem explicada, eu usei isso, tá show de bola. Vocês vão gostar e eu quero depois que vocês voltem aqui ou lá mesmo nos comentários, digam o que vocês acharam, se fez sentido para vocês ou não e se eu conseguir ajudar de alguma forma, tá bom? Então, definiu a estratégia de investimento. Aí você pode me perguntar, mas por que eu preciso definir? Quais são os benefícios que ter uma estratégia definida me proporciona? Se você, investidor, tem uma estratégia definida, você tem clareza na sua tomada de decisão, você tem tranquilidade para investir mesmo na adversidade, porque você sabe o que você está fazendo. Você consegue diminuir o risco dos investimentos de uma forma geral, através da diversificação de ativos. E você consegue ganhar com os seus investimentos em qualquer cenário econômico. Então, esses são alguns dos benefícios que você tem quando você define a sua estratégia. Agora, você pode estar se perguntando, Elaine, mas, poxa, tudo bem, mas e aí? E isso tudo que está acontecendo? Aí eu te pergunto, você tem gerência sobre a crise? Você não tem gerência. Você tem que focar naquilo que você tem gerência. E o que você pode gerenciar? Você pode gerenciar os seus aportes mensais. Você pode gerenciar a sua estratégia, os seus objetivos, você pode gerenciar isso. O horizonte de tempo que você quer realizar os seus objetivos, isso tudo está na sua mão. Isso tudo você consegue gerenciar. Então, se você montar uma estratégia definida, focar na sua estratégia, em realizar os seus projetos, seja qual for o cenário econômico, seja alta da bolsa, queda da bolsa, alta das taxas de juros, queda da taxa de juros, não vai mudar nada para você, porque você está seguindo a sua estratégia. Elaine, se a minha estratégia estiver errada, a sua estratégia ela vai estar alinhada com o seu perfil de investidor. E o seu perfil pode mudar. Você pode adquirir mais conhecimento e é por isso que é importante que quando você monte a sua estratégia, você defina uma data, uma vez por ano ou 2 vezes por ano, de 6 em 6 meses, para reavaliar as suas premissas. Isso tudo está bem explicadinho lá no vídeo que eu falei para vocês. É uma data para fazer a reavaliação das suas premissas. Você não precisa ficar reavaliando momento a momento, toda vez que for fazer um aporte novo, que for colocar um dinheiro novo, que for investir, você reavaliar a estratégia inteira. Isso não faz sentido. Então não tem o porquê de ser. Se você montou a sua estratégia, segue ela, tenha disciplina, tenha foco em você, nos seus projetos, que você vai dar certo. A sua estratégia só tende a ser uma estratégia de sucesso, porque você tem ela bem definida para você, tá bom? Ok. Elaine, mas eu já fiz os meus investimentos, não tinha uma estratégia definida, e agora? O que será dos meus investimentos? E aí, o que eu posso falar para você? Agora que você sabe o que você precisa fazer, o passo a passo, você sabe que precisa definir o seu perfil, precisa saber quais são os seus objetivos, para definir a sua estratégia e sim investir. Agora que você já sabe disso, faz o dever de casa. Monta a sua estratégia, não mexe.
Bom, então se você já comprou, não faz nada nesse momento. Defina primeiro a sua estratégia e tente adequar esses investimentos à sua estratégia. Então, coloque esses investimentos dentro da sua estratégia. Alinhe algum objetivo seu com aqueles investimentos que você já adquiriu. E se esses investimentos são de longo prazo, ou seja, são de renda variável, são fundos imobiliários, são ações, coloque na sua carteira de independência financeira. Porque se você comprou olhando para os fundamentos da empresa, ela não perdeu fundamentos da noite para o dia. Ela continua sendo uma boa empresa, uma empresa sólida, que vai te dar bons frutos. Se você comprou um fundo imobiliário, olhando, avaliando esse fundo, o gestor do fundo, os ativos que compõem esse fundo e tudo mais, você fez seu dever de casa, ele não perdeu valor da noite para o dia. Os imóveis ainda estão ali dentro. Então, você ainda possui aqueles imóveis. O fundo não perdeu valor. O que caiu foi o preço do ativo. Então, o preço das ações, o preço das cotas de fundos imobiliários, isso caiu, está caindo nesse momento. Hoje a gente já teve uma alta da bolsa, ela subiu aí mais de 9%. Então, aí você te traz mais dúvida ainda. Será que vai melhorar agora? Será que amanhã não vai cair de novo? Não sei, ninguém sabe. Então, se você não sabe qual é o futuro, se você não tem bola de cristal, se você não sabe o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, daqui a um ano, então você monte a sua estratégia, trabalhe com foco em cima dos seus projetos, em cima dos seus objetivos. Então, mesmo que hoje você tenha comprado esses ativos, olhando apenas para a rentabilidade que eles apresentavam no passado, não tem problema. Você monte a sua estratégia e aloque esses ativos dentro da sua estratégia. Aí você fala para mim, Elaine, montei a minha estratégia, eles não cabem dentro da minha estratégia. Então, você vai vender esses ativos e vai realinhar esse investimento que você fez. Você pode fazer isso ou também pode não vender nesse momento, mas não aportar mais naqueles ativos. E aí aportando nos outros ativos para compor cada vez mais a sua carteira, aumentar o seu patrimônio, ao ponto que aqueles ativos que não fazem sentido para você, que você comprou apenas num momento de euforia, em que o mercado estava em alta e você achou que aquele era um bom investimento porque alguém falou para você, porque você seguiu uma recomendação da corretora, então ele não faz sentido para você hoje dentro da sua estratégia. Simplesmente você deixa ele ali de stand-by e vai aportando seus investimentos em outros ativos que estejam dentro da sua estratégia. E dessa forma ele vai ficar cada vez mais reduzido dentro do seu patrimônio, ao ponto que ele vai se tornar um nada ali. Ou você realiza a perda e vende ele nesse momento. Agora, eu recomendo que você evite vender. Por quê? Porque justamente a gente está num momento de pico, a gente não sabe o que vai acontecer. Se esses ativos possuem fundamentos, ele tende a se valorizar no longo prazo. Então, não seria prudente você vender esses ativos agora sem saber o que você está fazendo. Então, eu não recomendo que você venda. Eu recomendo que você permaneça com os ativos. É claro que se você tiver necessidade de vender, se aquilo ali for uma necessidade para você nesse momento, se você precisar desse dinheiro, eu sei que muitas pessoas estão aí numa condição ruim ou delicada, para se dizer assim, no mínimo, por conta dessa crise econômica. Então, às vezes, há necessidade de vender. E aí, tudo bem, você realiza a perda fazendo a venda desses ativos. Mas se você puder segurar um pouco, montar a sua estratégia primeiro, definir quais são os seus objetivos, para depois conseguir ali alinhar, né, aqueles investimentos com a sua estratégia, eu acredito que seria melhor para você, para que você não tenha grandes perdas financeiras. E lembrando que se você não vender, você não realizou a perda. A perda ela só é realizada se você faz a venda do ativo. Se você não vendeu, você ainda não perdeu absolutamente nada. O seu dinheiro ainda está investido. O preço, ele tem volatilidade, vocês precisam entender isso. Renda variável varia. O que varia? O preço. Então, o preço sobe, o preço desce, dependendo do ânimo do mercado. E esse estômago vocês têm que ter. Se vocês decidiram que vão investir em renda variável, vocês têm que ter estômago para isso, para essa volatilidade. Tá certo? E é isso que vocês precisam
ficar ligados quanto aos investimentos que vocês já possuem hoje. E o que eu faço, Elaine, para proteger o meu patrimônio dessa crise toda? O que eu faço hoje? O que eu posso fazer? Quais são as medidas que eu posso tomar para proteger o meu patrimônio? Bom, é seguir uma estratégia definida. Então, se você tem uma estratégia, tem objetivos, você segue o plano. Segue o plano. No máximo que eu posso falar para você é fazer investimentos, dar prioridade a investimentos que protejam o poder de compra do seu dinheiro, ou seja, aqueles investimentos que são atrelados ao IPCA. Então, se você der prioridade a esse tipo de investimento, mas é claro, se eles estiverem casando com os seus projetos, é necessário que você invista em ativos que estejam adequados para a realização dos seus projetos de vida, para a realização da sua vida. Sempre você em primeiro lugar, sempre os seus objetivos vão definir a sua estratégia, vão definir quais são os investimentos que você vai adquirir. Não é o mercado, não é a bolsa, não é a economia, são os seus projetos, são os seus objetivos. No máximo do máximo, a economia vai te dizer que esse momento não é um momento muito bom para a compra do ativo A ou do ativo B, mas a sua estratégia está montada e você vai seguir a sua estratégia. Sempre seguindo a estratégia. Essa é a melhor coisa que você pode fazer para proteger o seu patrimônio. E com esse momento de crise, com esse momento de volatilidade, algumas oportunidades estão surgindo no Tesouro Direto. Então, se vocês quiserem saber mais sobre essas oportunidades, eu vou estar fazendo uma live aqui no canal Rico do Zero no YouTube e vou deixar gravada para vocês, é claro, sobre como investir e aproveitar essas oportunidades no Tesouro Direto. Então, se vocês quiserem saber mais, eu aguardo vocês nessa live, tá ok? Se porventura já tiver passado a live, vocês não puderem participar ao vivo, a gravação vai ficar no canal para que vocês possam acompanhar e ver quais são as oportunidades do mercado. Agradeço a participação de todos, um forte abraço e nos vemos no nosso próximo encontro de toda terça-feira, aqui no perfil Rico do Zero no Instagram. Um forte abraço!